Estaremos comentando hoje o tópico 1 da lição de número 7 da nossa lição bíblica da editora Betel. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Efésios. Tem como tema uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de número 7 nos traz o seguinte tema: a segunda oração intercessora. O textual que nós temos cita a referência de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde nos diz: orai sem cessar. E os objetivos da nossa lição: mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. Os textos de referência encontram-se em Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 19, que nos diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. A nossa introdução nos diz: na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito Santo para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora faz uma oração para que se apropriem dessas riquezas. Falando primeiramente sobre a oração intercessora. Nessa carta aos Efésios, uma carta riquíssima, escrita pelo apóstolo Paulo, ele escreve duas orações. O nosso comentarista, na lição de número 3, ele fala sobre a primeira oração que Paulo escreveu nessa carta. E a lição de número 3 tem como tema a oração de gratidão pelo conhecimento. E agora, na lição de número 7, ele fala sobre a segunda oração intercessora. Primeiramente, a nossa lição nos faz percorrer a Bíblia na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, onde nós temos um imperativo dizendo: orai sem cessar. Ali nós temos aqui um verbo, o verbo orar. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos. E na conjugação que ele aparece aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele está no imperativo. E quando o verbo está no imperativo, ele indica a ordem, ele indica a ação. Então, a oração na vida do crente, ela não é uma opção. Se eu quiser, eu oro. Se eu não quiser, eu não oro. Não. O que nós temos aqui é uma ordem dada por Deus. Ou seja, nós temos aqui uma ordem dada por Deus. Ou seja, eu tenho que orar, eu devo orar. É como a pregação do Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus reúne os discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, e ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ali o verbo está no imperativo, indica ordem, indica ação, não é uma opção. Partilhar as boas novas da salvação não é uma opção do crente, mas uma ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Santa Ceia, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, assim como também podemos citar o batismo nas águas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Dito isso, eu gostaria também de frisar a importância da oração intercessória. Não somente orar, mas também a intercessão. Quando nós vamos buscar o significado dessa palavra, nós vamos compreender que nós devemos orar não somente por nós mesmos, as nossas situações, apresentar as nossas situações diante de Deus, mas também interceder pelo nosso próximo.
O nosso próximo, ele deve estar nas nossas orações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos ordena que oremos também pelas autoridades. As autoridades também devem estar presentes nas nossas orações. Nós devemos interceder por eles. E se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos encontrar algumas passagens, como Jó capítulo 42, onde a Bíblia nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E muitas outras passagens nós vamos encontrar personagens bíblicos tirando tempo para estar intercedendo a favor do próximo. Ele inicia esse tópico 1 trazendo o tema o modelo ideal para achegar-se a Deus. E ele nos diz: a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com ele por intermédio de Jesus Cristo. Neste contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Eu achei importantíssimo essa colocação do bispo Abner, que é o comentarista dessa lição, abordando que a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Precisamos nos reportar aquilo que Tiago escreveu na sua carta, dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E a oração é apresentada nessa lição como uma dádiva de Deus. Foi Deus que nos deu esse privilégio de nos achegarmos a Ele por meio e falarmos com Ele. E esse privilégio nos é dado e nos é concedido por intermédio de quem? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1.1 fala do motivo da oração pelos Efésios, 1.2 a atitude de oração e 1.3 o alvo da oração. E como está a minha vida de oração? Quanto tempo eu e você temos nos dedicado para estarmos orando a Deus? Quando eu leio Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no versículo 11, Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que quando Jesus adiciona essa palavra hoje, passo a ter uma compreensão aqui que a oração precisa ser diária na vida do crente. Porque se ela não fosse diária, não houvesse a necessidade de uma oração diária, ou que Jesus esperasse que nós orássemos diariamente, ele teria dito